Querido catequista, querida catequista, nós iniciamos uma série de 3 vídeos sobre o novo diretório para a catequese. É uma grande alegria tê-lo conosco para conversar, para explicar, para discutir, para estudar o novo diretório para a catequese. Eu sou Padre Luciano Tokarski, sou coordenador da Comissão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Curitiba. E eu estarei com você, querido catequista, querida catequista, falando sobre a primeira parte do novo diretório. O novo diretório, ele está estruturado em 3 partes. Então, esta série, você poderá acompanhar 3 vídeos. Eu estarei com você no primeiro vídeo, falando da primeira parte do diretório. Cada parte do diretório está dividido em 4 capítulos. Então, nós vamos conversar sobre esses 4 primeiros capítulos do novo diretório para a catequese. Se você não o tem, este é da edição CNBB, adquira o seu, compre-o, vale a pena estudá-lo com profundidade, com intensidade. Vale a pena saborear esta riqueza da Igreja, do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Mas esse diretório não é o primeiro na história da catequese, na história da iniciação à vida cristã. O primeiro diretório, publicado pela Sagrada Congregação para o Clero, ocorreu no ano de 1971. Eu tenho aqui nas mãos este livreto, este documento azul. Logo após o Concílio Vaticano II. Então, esse diretório bebe desta riqueza que é o Concílio Vaticano II. O segundo diretório publicado foi este em 1997, Diretório Geral para a Catequese. E este diretório ele bebe de riquezas de documentos da Igreja. Aqui não dá tempo de nós conversarmos, aprofundarmos, mas eu vou citá-los. A Evangelii Nunciandi, Catequese Tradendi. Então, bebe dessas riquezas e de outros documentos, outras encíclicas, outras exortações que a Igreja publicou neste período até 1997. E nós temos aqui o novo diretório. Vamos a este nosso novo diretório. O diretório ele é um documento oficial da Igreja, ele é um documento universal. Neste diretório, nesse documento contém os elementos para o programa de vida das igrejas particulares. Então, as igrejas particulares irão planejar, irão reformular, irão pensar o seu itinerário catequético a partir à luz do novo diretório para a catequese. Então, o novo diretório para a catequese traz para nós luzes. Luzes para os projetos catequéticos, para os projetos iniciáticos, para os programas de catequese, luzes para os ministérios, ministério de catequista, ministério de introdutor e aí os diversos agentes da iniciação à vida cristã. Na introdução deste documento nós encontramos 2 elementos centrais para a catequese, 2 indicativos peculiares da catequese dos novos tempos. A catequese possui 2 elementos, nós podemos dizer 2 braços, o querigma e a mistagogia. Então nós podemos falar de catequese querigmática e catequese mistagógica. Fique comigo neste vídeo, nós vamos aprofundar já já
O que é esta catequese mistagógica? O que é esta catequese querigmática? Elementos, né, o Pontifício Conselho fala de elementos que perpassam todo este documento. A presença do Espírito Santo, né? A presença da comunidade cristã, é um documento feito pela comunidade para as comunidades, né? A catequese como um elemento do processo de evangelização, a catequese que faz parte deste processo, e a superação desta mentalidade escolar da catequese, esta mentalidade conteudista da catequese, a superação desta dialética, conteúdo, experiência, fé e vida, catequese, liturgia, às vezes há um distanciamento, doutrina e método. Vamos ao primeiro capítulo. Ou melhor, vamos à primeira parte. Esta primeira parte tem como título a catequese na missão evangelizadora da Igreja. O primeiro capítulo, a revelação e a sua transmissão. Então, o diretório fala para nós que a revelação de Deus é uma autocomunicação, né? A revelação, ela é uma autotransmissão. Né? A revelação de Deus, ela é uma autocomunicação de Deus. Deus quis se revelar aos homens. Deus quis se comunicar à pessoa humana. E Deus se comunica com a pessoa humana, Deus se comunica com a humanidade de diversas maneiras. Por meio das alianças, por meio dos sinais, por meio de gestos apocalípticos, por meio de eventos, de promessas, por meio de palavras. E Deus se comunica com o ser humano de maneira definitiva com a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Jesus Cristo é a plenitude da revelação do Pai. E qual é a missão da catequese diante da revelação? Qual a missão da catequese? Assumir, né? Assumir aquilo que Jesus revelou, né? Assumir aquilo que Jesus ensinou, assumir aquilo que Jesus viveu. Então, a catequese tem a missão de anunciar o reino de Deus. Portanto, a catequese tem a missão de anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, Deus espera de nós uma resposta. A fé em Jesus Cristo exige de nós uma resposta. Então nós podemos falar do sim da humanidade, do sim da pessoa humana. E este sim, esta resposta que nós damos a Deus, ela acontece de duas maneiras ou sob duas dimensões. Ela acontece por meio da experiência. Eu digo sim a Deus porque experimento a Deus, porque celebro a Deus, porque confio na graça de Deus, porque confio naquilo que Deus revelou. E uma segunda dimensão, a minha resposta, ela se dá por meio da adesão àquilo que Deus ensinou. Então, eu acolho os ensinamentos de Deus, eu acolho o conteúdo que Deus nos transmitiu, eu acolho a fé que Jesus nos ensinou, eu acolho o reino de Deus. Portanto, a resposta de Deus é um ato de fé livre, é um ato de fé espontâneo, é um ato de fé fiel, é um ato de fé sobrenatural. Terceiro, a igreja tem a missão de transmitir a boa nova de Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora no número 22 do nosso documento. E a igreja transmite esta fé. A igreja transmite a fé de Jesus Cristo. A igreja transmite o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho bonito aquela expressão que aparece lá no sacramento do batismo. Esta é a fé da igreja que recebemos e sinceramente professamos. A igreja transmite a fé que é professada. A igreja transmite a fé que os apóstolos iniciaram. Esta fé chega até nós. Esta fé
perpassa a história, os apóstolos, a patrística, os santos, os teólogos, os padres, os fiéis cristãos da Idade Média e dos últimos séculos, ela chega até nós pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é protagonista da missão eclesial. O Espírito Santo é protagonista da transmissão da fé. O Espírito Santo é o protagonista do anúncio da boa nova, que é Jesus Cristo. Quarto, muito legal, o quarto tema deste primeiro capítulo. Se chama a evangelização no mundo contemporâneo. E é interessante, parece-me que o Pontifício Conselho se inspirou neste documento de Aparecida. Por quê? Porque neste quarto tema aparecem as questões como a nova evangelização, que o Papa João Paulo II já falou, novos sinais, novas linguagens, novos carismas da igreja, mas aparecem questões como a conversão pastoral, a igreja em saída, o estado permanente de missão, a reformar estruturas ultrapassadas. O que significa reformar estruturas ultrapassadas? O documento de Aparecida vai dizer reformar aquelas estruturas que não mais conduzem para a pessoa de Jesus Cristo. Aquelas estruturas que não mais transmitem o nome, a boa nova de Jesus Cristo. Portanto, o diretório fala de 3 modelos de catequese a serviço desta realidade, a serviço da iniciação à vida cristã. 3 modelos, vamos comigo, 3 modelos. Uma catequese em saída missionária, olha só, uma catequese em saída missionária. Aquilo que Jesus nos diz no Evangelho, ide fazei discípulos. O catequista que visita, o catequista que vai ao encontro das famílias, você, querido catequista que me acompanha, você é missionário de Jesus Cristo. Você é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Então você vai ao encontro de famílias. Aquela família já que há alguns meses não aparece na igreja. Aquela família já que há alguns meses não entra em contato com a coordenação de catequese com você, catequista. Nós vamos ao encontro. Catequese em saída missionária. Mas a catequese em saída missionária hoje ela pode acontecer também pelos mecanismos virtuais. Quantas pessoas nós estamos atingindo nesses tempos, nesses últimos meses? Segundo modelo de catequese a serviço da nova evangelização. Catequese como sinal de misericórdia. A igreja do presente e a igreja do futuro é uma igreja misericordiosa. A igreja no mundo ela é sinal da misericórdia do Pai. O catequista no mundo, o catequista é sinal da misericórdia do Pai. A catequese, o exercício ministerial, o exercício do ministério catequético é sinal da misericórdia, da bondade, da compaixão de Deus Pai. E terceiro modelo de catequese, catequese como laboratório de diálogo. O catequista hoje precisa dialogar ad intra, olha só, dialogar com a coordenadora de liturgia, com a coordenadora de pastoral familiar, dialogar com o pároco, dialogar com as famílias da catequese, dialogar com os catequizandos, dialogar no grupo de catequistas, mas o diálogo à destra, dialogar com outras pessoas de outras religiões. Na família, nós temos familiares que já estão em outras religiões. O catequista é aquele que sabe dialogar com diferentes religiões, com diferentes pessoas religiosas, com os diferentes carismas que existem hoje na sociedade. Querido catequista, querida catequista, finalizamos o primeiro capítulo do diretório. Vamos ao segundo, a identidade da catequese. Este tema já apareceu no primeiro diretório e no segundo diretório de catequese. Este tema já apareceu no documento Catequese Tradende, que você pode estudá-lo, pesquisá-lo. Este tema já apareceu nos documentos da Igreja do Brasil,
catequese renovada, Diretório Nacional de Catequese e, recentemente, no documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. A identidade da catequese. A catequese é um ato eclesial, é um ato exercido na comunidade paroquial e na comunidade familiar. A catequese é um ato que nasce do mandato de Jesus Cristo, do chamado que Jesus Cristo faz a nós. É um ato que educa e forma na fé e para a fé. Vamos entender isso. Um ato que educa e forma na fé. Conhecer Jesus Cristo, estudar sobre Jesus Cristo, ler sobre a vida de Jesus Cristo, ler as passagens bíblicas, conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecer a doutrina da igreja, conhecer a vida sacramental da igreja. Mas não só fica aí. É um ato que educa e forma para a fé, para celebrar esta fé, para celebrar o mistério pascal de Cristo, para celebrar a vida de Jesus Cristo. Por isso a catequese ela é um ato intrinsecamente celebrativo. A catequese é um ato intrinsecamente orante. Portanto, a catequese possui dois grandes braços: o querigma e a mistagogia. Querigma, a catequese querigmática é aquela que transmite o amor de Jesus Cristo. Encontrei-me com Jesus Cristo, experimentei Jesus Cristo, tive um encontro magnífico, um encontro belo, um encontro sublime com a pessoa de Jesus Cristo, um encontro humano com a pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou querer reter este encontro, esta experiência em meu coração, em minha vida. Eu vou querer transmitir. É o querigma, é a vida, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Eu experimentei o mistério pascal de Cristo. Eu desejo profundamente transmitir aos outros, transmitir aos interlocutores essa experiência que eu tive com Jesus Cristo. E a igreja, a pastoral, a catequese, deve sempre retomar este primeiro anúncio. Deve sempre voltar ao primeiro anúncio e propô-lo novamente. Jesus Cristo é o Deus que nos ama, é o Deus que nos santifica, é o Deus que nos salva. O segundo braço desta catequese é a catequese mistagógica. É a catequese que conduz os interlocutores até a pessoa de Jesus Cristo. Esta catequese mistagógica está inspirada na catequese dos primeiros séculos, na catequese catecumenal, na catequese do catecumenato antigo. Algumas características desta catequese, então, de inspiração catecumenal. Vamos lá. Nós estamos aqui no número 62, 63, 64 do nosso novo diretório. A catequese de inspiração catecumenal, ela é pascal, pois ela está centrada na vida e no mistério de Jesus Cristo. Mistério pascal. Segunda característica, a catequese de inspiração catecumenal, ela é um processo iniciático. Então ela introduz na vida de Jesus Cristo. Ela introduz nos mistérios de Jesus Cristo. Ela introduz na vida da igreja. Ela introduz no sentido da nossa vida, no sentido da nossa existência. Ao descobrirmos o sentido da nossa existência, descobrimos o sentido, o significado, a profundidade de Deus. Terceiro, esta catequese, ela possui um caráter litúrgico, ritual, simbólico. Acabei de comentar, a catequese é um ato celebrativo. A catequese ela é um ato comunitário, simbólico. Então, a catequese inicia por meio dos símbolos. Uma pequena vela, uma cruz, uma simbologia preparada num encontro catequético, uma simbologia preparada na catequese familiar, o ambiente de catequese preparado para a catequese com adultos. Não é o mesmo ambiente para a catequese com crianças e adolescentes. Quarto, a catequese ela possui um caráter comunitário.
A comunidade é lugar, é meta da iniciação à vida cristã. A vida cristã, ela acontece na comunidade. Na comunidade igreja, na comunidade paroquial, na comunidade estrutura paroquial, mas ela acontece na comunidade familiar, na comunidade casa, na comunidade igreja doméstica. A catequese de inspiração catecumenal também possui um caráter de conversão permanente e testemunho. E a catequese de inspiração catecumenal possui um caráter de progressividade. O interlocutor vai fazendo experiência, ele vai avançando, vai passando por provas, por escrutínios, por exorcismos, por ritos de entrega, por tempos e etapas, e ele vai, neste longo caminho, ele vai experimentando Cristo, vai consolidando a sua conversão e sendo no mundo testemunho de fé, testemunha da pessoa de Jesus Cristo. Estamos no segundo capítulo, segundo tema, a catequese no processo de evangelização. A catequese, ela se estrutura dentro do processo de evangelização, dentro das 3 etapas do processo de evangelização. A primeira etapa do processo evangelizador é o querigma, o primeiro anúncio. A segunda etapa, o segundo momento do processo evangelizador é a catequese em si, a catequese propriamente dita. E a terceira etapa é a ação pastoral, é colocar a mão da massa, é trabalhar por Jesus Cristo, pela comunidade, pela igreja que tanto amamos. Também nesse segundo capítulo, o novo diretório fala sobre a catequese de iniciação à vida cristã. Alguns elementos que constituem esta catequese de iniciação cristã. Você pode verificar, nós estamos no número 31 do novo diretório. A catequese de iniciação à vida cristã, ela é básica, essencial, orgânica, sistemática e integral na fé. Ela é básica, é o aprofundamento do querigma, aprofundamento da fé inicial. Ela é essencial, porque ela é aprofundamento da essência do cristianismo, da essência da nossa fé, o dado de fé, os mistérios fundamentais da nossa fé. Ela é orgânica, porque ela é coerente, ela é bem ordenada. Ela é sistemática, porque ela não é improvisada e ela não é ocasional, feita de qualquer jeito, planejada, sem critérios. Não. E ela é integral da fé, porque ela toca todos os componentes da minha vida, da sua vida, querido catequista, querida catequista. E toca a todos os componentes da vida dos nossos interlocutores, pais, mães, avós, padrinho, madrinha, crianças, jovens, adolescentes, o bispo, o pároco, toca nos elementos, nos componentes centrais da vida cristã de todos os membros da comunidade cristã. Vamos ao terceiro tema deste nosso segundo capítulo, a finalidade da catequese. Eu vou deixar para você uma dica. Busque o documento Catequese Tradende. Catequese hoje. Busque o número 5, eu vou deixar para você, lá na sua casa, lá na sua pesquisa, no seu estudo pessoal. Você pode acessar o site do Vaticano, ou você pode adquirir este documento e você vai olhar o número 5 e você vai encontrar lá a finalidade da catequese. Belíssimo, belíssimo que está neste documento. Mas eu quero lhe ajudar apenas num detalhe. A finalidade da catequese é de formar hábitos da vida cristã. Formar um jeito, um modo de ser, um modo de viver que Jesus nos ensinou. Um modo de ser, um modo como Jesus vivia. Quarto tema, muito legal. As atividades da catequese. Quais são as atividades? A catequese realiza algumas atividades que ela se inspira na pessoa de Jesus Cristo, na forma como Jesus Cristo
cuidou dos seus discípulos, no jeito como Jesus formou os seus discípulos, cuidou, cultivou, esteve próximo, se distanciou dos seus discípulos. Algumas características, né? Atividades da catequese. Primeiro, conduzir a consciência da fé. Então, conduzir ao conhecimento das verdades da fé. Isso é fundamental para a catequese. Há um conteúdo de fé que deve ser transmitido, que deve ser protegido e que deve ser ensinado, transmitido com fidelidade. Segundo, iniciar a celebração do mistério. A compreensão da liturgia na vida da igreja é essencial. Portanto, a catequese ela tem a missão de iniciar a vida sacramental, iniciar a consciência litúrgica da igreja, iniciar a participação, aquilo que o Concílio Vaticano II diz, há uma participação ativa, plena e consciente da celebração dos mistérios pascais de Cristo. Terceiro, estou lá no número 83. Formar a vida em Cristo. É a missão da catequese educar para o seguimento do Senhor, para uma nova vida. A vida com a pessoa de Jesus Cristo. A catequese tem esta missão de educar para uma nova vida, de educar para um novo jeito de viver. Qual é esta vida? Vida com Jesus Cristo. O que esta vida nos dá, esta vida com Jesus Cristo, o que esta vida com Jesus Cristo nos leva a buscar? Nos leva a buscar a santidade. O quarto elemento desta catequese é ensinar a rezar. Então, e achei isto belíssimo no novo diretório para a catequese. Educar a oração, né? Ao jeito como Jesus rezava. Rezar como Jesus rezava. Jesus rezava ao Pai. Jesus rezava com a comunidade dos discípulos. Jesus rezava sozinho. Jesus rezava nos momentos conflituosos. Jesus reza a experiência com o Pai. Reza o reino de Deus. E educar na oração. Então, aprende-se a rezar rezando. Então o catequista tem esta missão de conduzir momentos orantes, momentos de oração no encontro catequético. Lá na formação de catequistas, começar a formação de catequistas, encerrar a formação de catequistas com uma oração. Ao término deste vídeo, nós vamos rezar o texto bíblico, para que o texto bíblico inspire a nossa vida. Educar a oração e educar na oração. Quantos modelos de oração a nossa igreja tem que nós podemos aproveitar na catequese? A adoração, a oração do terço, a leitura orante, a meditação dos salmos, né? A salmodia, as orações litúrgicas, as orações comunitárias, o ofício das horas, o ofício das comunidades, as intercessões, as preces. As novenas são diversos modelos de orações que nós podemos aproveitar na catequese. Por fim, introduzir a vida comunitária. Falamos que a comunidade é o lugar da iniciação cristã. A comunidade é o lugar do processo catequético. A comunidade é o lugar da sacramentalidade, da experiência sacramental com Jesus Cristo. Quarto tema deste nosso segundo capítulo, quarto e último tema, fontes da catequese. Olha, catequista, vale a pena aprofundar este tema. Vale a pena ler sobre as fontes da catequese no Diretório Nacional. Vale a pena ler os outros diretórios, os outros 2 diretórios. Aprofundar esse tema. O Catequese Tradendi, vale a pena lê-lo também. Vamos lá. Primeira fonte da catequese é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está contida na Sagrada Escritura, está contida na Sagrada Tradição, na tradição oral e na tradição escrita. A palavra de Deus é a primeira, é a principal fonte
de catequese, fonte da iniciação à vida cristã. Segunda fonte, o magistério. Porque o magistério tem a missão de conservar, de interpretar e de transmitir o depósito da fé, né? De transmitir a revelação. Então o magistério, olha que bonito isso. O magistério serve à igreja, o magistério serve ao reino de Deus, o magistério serve a Jesus Cristo, o magistério serve à comunidade de catequistas. Terceira fonte da catequese, a liturgia. Já falamos um pouquinho sobre isso. Catequese e liturgia se pertencem mutuamente no próprio ato de crer. A liturgia é o lugar privilegiado da catequese. A liturgia é o lugar privilegiado da iniciação à cristã. Então a catequese tem a missão de iniciar na interpretação dos ritos, na experiência com os sinais litúrgicos, na linguagem litúrgica. Eu gosto de fazer sempre uma analogia. Nós precisamos levar toda a estrutura da catequese para dentro do templo, para dentro do espaço litúrgico, mas nós precisamos, isto é analogista, é simbólico, mas nós precisamos trazer toda a riqueza que acontece dentro do templo, do espaço litúrgico, as diversas simbologias, sinais, significados teológicos, nós precisamos trazer para dentro do processo catequético, para dentro do encontro catequético. Quarta fonte da catequese, o testemunho dos mártires e santos. Olha, é uma grande fonte da catequese. A vida dos mártires, a vida dos santos, os documentos, os livros que os santos, que os mártires nos deixaram. Meditar sobre o martírio, meditar sobre a santidade pode ser uma grande proposta catequética para os nossos interlocutores. Nós temos tantos santos catequistas que nós podemos aproveitar. Eu vou citar dois, São João Bosco e José de Anchieta. Mas são tantos outros que nós poderíamos falar, santos catequistas que nós podemos aproveitar no processo catequético. Quinta fonte da catequese, a teologia, a reflexão teológica. O ministério teológico está a serviço do ministério pastoral. O ministério teológico está a serviço do ministério catequético. É a teologia que ilumina o processo catequético. A teologia que ilumina o ato catequético. É a teologia que precisa ainda desvendar o ministério do catequista. Um ministério reconhecido, um ministério instituído, um ministério que pode ser conferido. A teologia tem a missão de desvendar esses mistérios que ainda estão no nosso processo, na nossa estrutura catequética eclesial. Próxima fonte, a cultura cristã. Olha só, nós podemos aproveitar a cultura cristã. Quantas coisas nós poderíamos falar? De pinturas, de esculturas, de textos literários, de músicas, de composições que nós podemos usar na catequese, da iconografia. Eu até mostrei aqui na capa do segundo diretório, né? Este ícone que pode ser aproveitado na catequese, no encontro catequético, as obras de arte, as pinturas, os quadros com cenas bíblicas. Quem que não conhece Rembrandt? Né? Aquela cena belíssima do filho pródigo que ele pinta. Lindo aquele quadro. Aquele quadro ele é teológico. Aquele quadro ele é catequético. Nós podemos aproveitá-lo. Conjuntos de poesias, de canções, de hinos que nós podemos utilizar na catequese. Por fim,
Última fonte da catequese que o diretório nos traz é a beleza. Cristo é a beleza inestimável. E Cristo realiza ações belas. A catequese tem a missão de conduzir os seus interlocutores para que eles contemplem a beleza de Deus, a beleza de todas as coisas criadas, a beleza da natureza, a beleza da pessoa humana, a beleza da consciência humana, a beleza da arquitetura de uma catedral, a beleza de Jesus Cristo, a beleza da revelação do Pai em nossas vidas. Querido catequista, vamos avante. Terceiro capítulo desta primeira parte do novo diretório para a catequese. Tem como título O Catequista. E este capítulo está dividido em 6 temas. O primeiro tema, a identidade e a vocação do catequista. Então, o diretório vai falar, a igreja possui muitos ministérios, a igreja possui muitos carismas, muitos serviços. O ministério da catequese ocupa um lugar central. O ministério da catequese ocupa um lugar primordial. O ministério da catequese ocupa um lugar indispensável. O documento Catequese Renovada já ressaltava este valor, esta importância, esta centralidade do ministério catequético na diocese, do ministério catequético nas comunidades paroquiais. Vamos lá. 3 elementos, estamos falando sobre a identidade e vocação do catequista. O catequista, ele é testemunha da fé, ele é testemunho de vida, A sua vida é exemplo, e a sua vida é exemplo de credibilidade na missão. O catequista, ele é guardião da memória de Deus, aquele que guarda, gosto muito disso, O catequista é aquele que guarda na memória do coração os afetos que um dia ele experimentou com Deus. Guardou em seu coração, então ele tem uma memória afetiva. Guardou em seu coração a ternura de Deus. Um dia ele deseja, no exercício do seu ministério, ele deseja que a criança, que o seu catequizando, que o adulto, que a família faça esta experiência da memória afetiva. Faça essa experiência da ternura de Deus. O catequista é mestre, Jesus era identificado pelos evangelistas como rabi, como mestre. O catequista se inspira na pessoa de Jesus Cristo. O catequista tem como fonte a pessoa de Jesus Cristo e o catequista ensina aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus nos transmitiu, o conteúdo de nossa fé. Jesus é o conteúdo da nossa fé. O catequista ensina a pessoa de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. O catequista é mistagogo, aquele que conduz ao mistério de fé, aquele que conduz ao mistério da pessoa de Jesus Cristo, aquele que conduz ao mistério da igreja. O catequista é um acompanhador, o catequista é especialista na arte de acompanhar. Cuida, cultiva, escuta seus catequizandos. O catequista tem essas habilidades. O catequista desenvolva as habilidades da escuta, as habilidades de boas relações, as habilidades de relações saudáveis, de relações de ajuda. Seja você um ajudante inspirado na pessoa de Jesus Cristo. E o catequista é um educador, O catequista, ele toma pela mão os seus catequizandos. Toma pela mão e leva-os até a igreja, até a comunidade. Ele é um educador eclesial, ou educador da comunidade. Ele conduz
os seus catequizandos até a igreja para que experimentem os mistérios de Jesus Cristo na vida de comunidade. Vamos aos catequistas, que são importantíssimos para o processo catequético, para o processo evangelizador. O primeiro catequista é o bispo. O bispo é o primeiro catequista. Eu vou ler aqui para você, querido catequista. Estamos no número 114. O bispo tem a missão de cuidar da catequese, assegurar a enculturação da fé no território de sua diocese, elaborar o projeto global de catequese, despertar e manter uma verdadeira paixão pela catequese. O bispo precisa ter uma paixão pela catequese e despertar em seus padres esta paixão pela catequese, em despertar no povo de Deus paixão pela catequese. O bispo tem a missão de assegurar uma preparação adequada, básica, continuada para os seus catequistas. O bispo tem a missão de vigiar cuidadosamente sobre a qualidade dos materiais e instrumentos para a catequese. Os nossos bispos, queridos bispos, vocês são para nós os primeiros catequistas. O segundo catequista, os presbíteros. Os presbíteros, vamos lá, o que o diretório nos diz sobre os presbíteros na catequese? Devem dedicar-se ao empenho competente e generoso à catequese, devem cuidar do vínculo entre catequese, liturgia, caridade e família, devem despertar na comunidade um senso de responsabilidade para com a catequese. Catequese é a responsabilidade de toda a comunidade cristã. O pároco tem a missão, o presbítero tem a missão de assegurar a estrutura da catequese, que tenha o mínimo possível de estrutura em sua paróquia, em sua comunidade, com salas, com ambientes, com o uso de materiais adequados, com a formação dos catequistas, E o pároco, como catequista, irá cuidar dos seus catequistas, irá cuidar da formação dos seus catequistas, irá incentivar também nos catequistas o amadurecimento de fé. Os diáconos, achei belíssimo este número sobre os diáconos. Não tinha tanta clareza, talvez, nos outros documentos sobre a presença do diácono na catequese. Deve acompanhar a catequese dos fiéis nas diversas etapas. O diácono deve acompanhar na pastoral do batismo, na catequese batismal, na catequese infantil, na catequese de crianças e adolescentes. O diácono deve estar lá, se misturar com os catequistas, se misturar com as famílias, com as crianças, deve se misturar com a catequese com adultos. Às vezes nós temos adultos que fizeram experiência com outras religiões, fizeram a experiência do ateísmo, da negação de Deus. O diácono vai lá, se mistura com a vida das pessoas. E o que eu achei mais impressionante, o diácono tem a missão de propor uma catequese com os encarcerados nas prisões, com os enfermos nos hospitais, com os idosos nos asilos, com os jovens em grupos de jovens, que às vezes os jovens fizeram uma bonita experiência da catequese, mas querem aprofundar o conteúdo de fé. Vamos lá, próximo catequista, os consagrados a serviço da catequese. Os religiosos, muitos religiosos sempre se consagraram ao ministério catequético. Poderíamos citar aqui irmãs, freiras religiosas que se dedicam à catequese. Poderíamos citar aqui religiosos, frades, freis religiosos que se dedicam à transmissão da fé, ao ensino catequético. E por fim, os leigos catequistas. E o diretório vai falar para nós de quatro sujeitos da catequese. O primeiro, os pais. E o diretório vai dizer assim: os pais são sujeitos ativos da catequese. Eu gostaria de ler este número 124, apenas um detalhe. Olha, fantástico.
O maior desafio da catequese é que os casais, as mães, os pais, superem a mentalidade de delegação tão comum, segundo a qual a fé é reservada aos especialistas em educação religiosa. Portanto, a catequese não é uma atribuição única, exclusiva do catequista, única, exclusiva da comunidade paroquial. Os pais têm uma missão primordial, fundamental, no processo catequético dos seus filhos nossos catequizandos. No finalzinho deste número, o diretório vai dizer: os pais são os primeiros catequistas para os seus filhos. Depois, os padrinhos e as madrinhas. Eles são sujeitos ativos da catequese. E eu achei muito interessante que o diretório vai dizer que os padrinhos, as madrinhas, são agentes pastorais. Então, nós devemos propor para eles, padrinhos, madrinhas, uma catequese adequada, uma catequese sistemática. Né? Não somente nas vésperas do dia do sacramento, 2 meses, com 2 meses antecipadamente ao dia do dia do sacramento da Eucaristia, da Crisma, nós precisamos dos padrinhos. Não, precisamos pensar com mais intensidade, com mais cuidado, a escolha dos padrinhos, a formação catequética dos padrinhos, uma catequese para os padrinhos, conscientizá-los de que eles são membros da comunidade cristã. Terceiro, os avós. Os avós são sujeitos ativos da catequese. Os avós são transmissores da fé para os seus netos. Muitas vezes os netos não têm a presença do papai e da mamãe, ou só do pai, ou só da mãe, e às vezes não tem a presença dos pais. E os avós assumem a educação civil, os avós assumem a educação na fé. Por fim, as mulheres. O que seria da igreja sem as mulheres? O que seria da catequese sem as mulheres? As mulheres dão uma grande contribuição para a catequese. E nós podemos citar mulheres que foram... Olha como é bonita a presença da mulher na igreja. Fundadoras de congregações, de ordens religiosas, mulheres santas, mulheres mártires, né? Lembramos aqui lá no cânon litúrgico, aquelas 7 mulheres que nós citamos na oração eucarística. Podemos citar aqui as mulheres doutoras, Santa Teresa de Ávila, Catarina de Sena, Teresinha de Lisieux, Hildegarda, mulheres que foram, levaram com seriedade, com fidelidade o chamado de Jesus, a vocação que Jesus as convidou a viver. Podemos falar de madres, de superiores, de pregadoras, de reformadoras, de teólogas, de catequistas. Quantas mulheres catequistas neste Brasil afora, de norte a sul, leste a oeste, desde os campos do Rio Grande do Sul até os campos do Acre, do fim da Amazônia, de terras amazônicas. Mulheres, se você está ouvindo este vídeo, muito obrigado, querida catequista, pelo teu ministério exercido em sua comunidade a serviço da igreja. Vamos ao último capítulo da primeira parte do novo diretório para a catequese. A formação dos catequistas. A igreja nunca deixou de priorizar a formação dos catequistas. Nós encontramos isso nos documentos de catequese. Catequese renovada, Diretório Nacional de Catequese, documento 107, encontramos nos diretórios, encontramos no documento de Aparecida, nos documentos do CELAM, encontramos em artigos das revistas de catequese. A formação do catequista é uma prioridade da igreja particular, da igreja do Brasil. A igreja do Brasil. A formação dos catequistas é um processo permanente. Querido catequista, nunca pare de estudar, nunca pare de ler, nunca
pare de se interessar, de desejar conhecer o ensinamento, a doutrina de nossa igreja. É uma formação, a formação de catequista é uma formação que brota do coração de Jesus, que brota da vida de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Quero dizer sim, a formação de catequista, ela deve ser cristocêntrica, ela deve partir de Jesus Cristo, ela deve chegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da formação de catequistas, Jesus Cristo é o cume da formação de catequistas. A comunidade, estamos no número 133, a comunidade é o lugar que acolhe, que acompanha, que forma, que molda, que inspira os catequistas. Então, você, querido catequista, querida catequista, busque em sua comunidade, em primeiro lugar, em sua comunidade, a formação de catequistas. Não há formação de catequistas em sua paróquia? Não há formação de catequistas em sua comunidade? Então seja você a promover esta formação. Vai lá, converse com a coordenadora de catequese, com o coordenador de catequese. Corra lá, converse com o diácono, com o padre. Vamos começar em nossa comunidade alguns encontros, 2, 3 encontros por semestre. Vamos estudar os documentos da igreja, vamos estudar os documentos da igreja que falam sobre catequese. Meu Deus, não podemos nos encontrar presencialmente? Vamos fazer por algum mecanismo virtual, mas não vamos nos deixar de buscar a formação na fé, a formação para qualificar o nosso ministério catequético. Critérios para a formação de catequista. Primeiro, a formação de catequista deve contemplar uma espiritualidade missionária e evangelizadora. O catequista deve ser formado para o discipulado e para a missionariedade em Jesus Cristo. Neste elemento, nesse número 135, letra A do nosso diretório, eu acredito fielmente, piamente, que o nosso diretório se inspirou no documento de Aparecida. Segundo, que seja uma formação integral, isso que nós já falamos um pouco, que contemple todas as dimensões. O catequista deve ser formado na sua dimensão humana, na sua dimensão teológica, na sua dimensão psicoafetiva, em todos os elementos. Que esta formação de catequista tenha um caráter, um estilo de acompanhamento. Então, que tenha disciplinas, que tenha conteúdos nesta formação de catequista que fale sobre a arte de cuidar, a arte de escutar, a arte de acompanhar, a arte de ouvir, a arte da proximidade, a arte da gratuidade, do acolhimento. Coerência com os estilos formativos, que a formação de catequistas, ela não deve ser improvisada. O encontro catequético não deve ser improvisado. Catequista, meu querido catequista, querida catequista, não exerçamos o nosso ministério com improviso, com insensibilidade pastoral, com descuido pedagógico. Façamos com propriedade, com coragem, com audácia, com amor missionário. Dotibilitas, uma palavrinha bonita que aparece. A formação de catequista deve conduzir para a sensibilidade da graça. O catequista que consiga reconhecer a graça de Deus nos catequizandos, a graça de Deus na comunidade paroquial, a manifestação da graça de Deus em sua vida, a presença dos dons do Espírito Santo em sua vida, vai desenvolver a formação de catequistas, vai desenvolver no catequista esta sensibilidade da fé, esta sensibilidade da graça de Deus. Por fim, o grupo de catequistas. O grupo de catequistas é um espaço de formação. Você participa de um grupo de catequistas. Os seus colegas catequistas, o seu amigo, a sua amiga catequista, ele, ela te ensina.
te forma, te ajuda a conhecer mais de Jesus Cristo, te ajuda a ter alegria pela vida cristã, alegria pelo chamado que Deus te fez. Vamos agora, querido catequista, querida catequista, para o último tema deste nosso 4º capítulo, as dimensões da formação do catequista. O Diretório para a Catequese fala em 3 dimensões da formação do catequista: ser e saber ser com, né? Ser testemunha de fé, ser guardião da memória de Deus, ser educador da fé, ser de vida cristã, ser sensível aos sinais dos tempos. Mas fala do saber ser com. Saber ser com, ter relações saudáveis. Saber ser com o pároco, saber se relacionar com as famílias, saber se relacionar com grupos, com os outros catequistas, se relacionar dentro do grupo de catequistas, saber se relacionar com a comunidade pastoral, com as demais lideranças, demais agentes pastorais da sua comunidade pastoral, saber ser com famílias, com adultos, com os recém-convertidos. Segunda dimensão da formação do catequista, saber. O catequista é mestre que ensina a fé. É aquele que aprofunda a mensagem cristã. O catequista é um conhecedor dos dados básicos da fé. O catequista ele tem conhecimento, ele tem consciência do que é o querigma, do que é a mistagogia. Tem um conhecimento básico das narrativas bíblicas, da história da salvação. Tem um conhecimento básico dos conteúdos teológicos, dos estilos pedagógicos, metodológicos que existem. Aproveita de todos esses recursos, aproveita de todos esses mecanismos. Aproveita dos recursos virtuais. Aproveita de tantos modelos, de tantas possibilidades que nós temos hoje que podem ser usados na catequese. Superando uma dicotomia, uma dialética uma separação entre fé e razão, uma separação entre conteúdo e experiência. Superar esta mentalidade de separação entre fé e vida. Fé e vida. Terceira dimensão da formação de catequistas. O catequista se forma, saber fazer. O catequista se forma para crescer como educador e comunicador. Né? A formação pedagógica deve desenvolver algumas aptidões no catequista. Vamos comigo. Se você está com o seu diretório em mãos, número 149, eu gostaria de ler rapidinho esse número 149. A formação pedagógica do catequista tende a amadurecer nele algumas aptidões. Então, o saber fazer. É uma formação pedagógica e metodológica do catequista. Então, quais aptidões? A capacidade de liberdade interior e gratuidade, de dedicação e coerência para poder ser testemunho crível da fé. Segundo, competência na comunicação e narrativa da fé. Com a habilidade de apresentar a história da salvação, as narrativas bíblicas, a história de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Terceiro, o amadurecimento de uma mentalidade educacional. O catequista ele deve desenvolver em si relações maduras. Ele deve desenvolver consigo uma maturidade. E com as pessoas, relações maturas. E com Deus, relações saudáveis. Quarto, a gestão serena das relações educacionais. Né? Sabe gestar. O catequista que sabe gestar o seu interior, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas infelicidades. Quinto, a capacidade de elaborar um itinerário de fé que consiste em considerar situações socioculturais,
né? Reconhecer o contexto que vivem os seus catequizandos, elaborar um plano de ação realista, utilizar de criatividades das diversas linguagens, dos diversos sinais, das diversas técnicas e ferramentas, realizar uma avaliação de si, uma avaliação do processo catequético, do itinerário catequético que ele realiza. Por fim, o documento trata de mais 2 temas, né? A formação catequética dos candidatos à ordem sacra. Vale a pena que os reitores de seminário, formadores de seminário, leiam do número 151 ao 153. E o último tema, os centros de formação, né? Que as dioceses, né, as igrejas particulares possam ter estruturas ou centros de formação básica para catequistas, centros de formação básica para as lideranças das comunidades, das diversas comunidades pastorais. Se for possível, centros de especialização, excelente, louvado seja Deus. Centros superiores para especialistas em catequética, louvado seja Deus por todo o trabalho que é realizado a serviço da catequese, a serviço da iniciação à vida cristã, a serviço dos nossos queridos catequistas. A primeira parte desse diretório. Falando sobre a formação de catequistas, né? Falamos ali do ser, do saber fazer e do saber ser, saber fazer. Eu gostaria de indicar a você, querido catequista, querida catequista, se possível, uma leitura dos números 261 até o número 276 do Diretório Nacional de Catequese. Então você poderá aprofundar este tema da formação de catequista. No Diretório Nacional de Catequese, você poderá aprofundar essas 3 dimensões da formação dos catequistas: o ser, o saber e o saber fazer. Boa sorte, querido catequista. Vale a pena a leitura deste documento. Querido catequista, querida catequista, hoje nós conversamos um pouquinho sobre a primeira parte do novo Diretório para a Catequese. Esta primeira parte contém 4 capítulos. 4 capítulos. Fique conosco, acompanhe-nos. Virão nas próximas semanas, nos próximos meses, mais 2 novos vídeos. Um vídeo sobre a segunda parte do novo diretório, outro vídeo sobre a terceira parte do novo diretório. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma indicação de leitura que pode complementar, que pode completar o estudo desta primeira parte do diretório, do novo diretório para a catequese. Este livro do Bruno Forte, né? Ele é doutor em teologia, em filosofia, professor muitos anos em teologia, é arcebispo. Este livro chama-se A Transmissão da Fé. Se você puder comprá-lo, adquiri-lo, faça-o. Né? Vale a pena o estudo, vale a pena a leitura, vale a pena o estudo aprofundado deste livro, A Transmissão da Fé, da coleção teológica das edições Loyola. Para finalizar, querido catequista, querida catequista, tomemos em nossas mãos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Lucas, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. Farei a leitura deste texto, finalizando este nosso breve encontro, esse nosso breve momento formativo. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos
e os espinhos nascendo com ela abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao centuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido catequista, querida catequista, a palavra de Deus caiu em seu coração, terra fértil, germinou e produziu frutos. Que esta palavra que você tem a missão de transmitir, que você também possa depositá-la no coração de crianças, de jovens, de adolescentes e das famílias. Que a palavra de Deus que você transmite, que você ensina, que você celebra, possa germinar e dar muitos frutos para a alegria do Evangelho.